Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valizídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, projeto de ensino à distância. Lembrando a vocês que ainda nós nos encontramos nesse afastamento social, ainda não voltamos às aulas presenciais no ensino fundamental. Algumas escolas particulares e escolas do Estado já voltaram às suas atividades com as devidas precauções por determinação do governo do Estado, e do Sindicato das Escolas Particulares também. E é preciso lembrar que ainda estamos nesse período de pandemia, nesse período de zelo e de cuidado com relação a essa atenção a esse vírus considerado de fácil propagação, de fácil disseminação. Só para lembrar vocês, porque nós estamos vivendo esse período, eu diria assim, político, esse período de euforia democrática, de transição política, e nós escutamos aquilo que é favorável para alguns, eu diria, especialistas comentarem a respeito desse cálculo matemático, de que essa doença mata menos do que outra doença, e de que essa situação, às vezes, não é do jeito que dizem que é, enfim. Mas lembrem que um médico, que um pesquisador, ele sabe mais do que aqueles que estudaram muito menos ou que nunca foram entendidos, nem pesquisadores, nem sequer leitores a respeito do assunto. Então tenham precauções, evitem as aglomerações, usem álcool em gel e utilizem sim a máscara, porque naturalmente há uma redução relativamente grande na possibilidade de contaminação. Então assim, não é de brincadeira não, gente, é bom se cuidar, o vírus não foi embora. Eu espero definitivamente que depois desse período eleitoral, as internações nas UTIs não voltem a crescer. A gente está vendo aí na Europa, nós temos notícias de que existe a possibilidade de segunda onda de contaminação, e é importante entender que, como se trata de um vírus mutante em sua forma de propagação, de disseminação, as formas de ataque também têm sido diferentes para o organismo humano. Então, assim, tenham muito cuidado, tá bom, gente? Muita atenção, muito cuidado. Hoje a gente vai falar um pouquinho, na área de ciência, dessa origem e evolução da tecnologia do processamento de alimentos, para o grupo do 8º ano, porque realmente é muito interessante hoje nós percebermos que, dentro de um processo evolutivo industrial, os alimentos passaram a ter uma longevidade, passaram a ter uma maior produtividade. Então, assim, se produz mais em menos tempo, e o material que é, eu diria assim, armazenado, ele consegue ter uma longevidade, ou seja, um período maior de aceitação dentro das normas alimentares que não vão prejudicar o ser humano. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje, enveredando por esse conhecimento, trazendo essas evoluções ou essas mudanças, eu diria assim, do campo tecnológico, que remonta à ideia, eu diria assim, da informação com relação a essa classificação de tempo e de conservação alimentar. Essa tecnologia vem evoluindo desde a pré-história da humanidade. A gente fala com relação a isso, com uma criatividade, com talento, de forma, eu diria assim, que o próprio homem já traz, ao longo desses séculos. As pessoas começaram a aprimorar maneiras de ter o alimento mais tempo, mais conservado, sem que eles consigam perder suas propriedades e
essas técnicas foram se melhorando com o passar das décadas, eu diria assim, com o avanço da ciência, desses conhecimentos tecnológicos que acabaram sendo incorporados ao nosso dia a dia e melhorando o nosso, eu diria assim, os nossos produtos, os produtos que chegam até as nossas casas através dos supermercados, né? Que hoje nós temos aí os atacados, né? Os atacarejos, como vocês queiram falar, os supermercados, que seriam ambientes com vendas em menor quantidade, né? Os atacados seriam venda em maior quantidade. E a gente costuma dizer o atacarejo, porque é no atacado e no varejo, grande e pequena quantidade em um ambiente só, e a gente observa esse processo, eu diria assim, de conservação, de evolução da conservação desses alimentos. Tudo isso com o objetivo da gente perder menos, observar melhor e, consequentemente, diminuir o desgaste maior da natureza. Para melhor visualização da evolução dessas tecnologias, esses alimentos, a gente apresenta uma linha do tempo, né? A gente se reporta essa linha do tempo, que revela esses fatos que são evidenciados, que são lembrados como técnicas de aperfeiçoamento. Essa linha do tempo, ela destaca principalmente o processo de evolução tecnológica, que os mais recentes ou os mais atuais, quando você faz uma comparação direta a 10, 20, 30 anos, a gente percebe que existe um processo de conservação melhorada, eu diria assim. Que é importante lembrar que essa relação tem apenas um caráter ilustrativo, muitas vezes, porque o objetivo, na verdade, é fazer analogia, né? Fazer essa relação do histórico tecnológico que a gente tem menos e mais complexo em termos de conservação, que eu poderia dizer assim, desses alimentos. Esses princípios básicos das tecnologias de conservação de alimentos, eles têm uma, eu diria assim, ideia conceitual, ideia de conceito basicamente voltada para a tecnologia, por conta dessa conservação, e agem com a ideia de diminuir gastos ou eliminação básica, digamos assim, de uma propagação de micro-organismos que possam deteriorar esses alimentos, que possam estragar esses alimentos. Esses micro-organismos, eles são pertencentes ou muitas vezes presentes a alimentos ou grupos de alimentos que podem fazer mal. É o caso de bactérias, de fungos, de protozoários, de vírus, que são provenientes, que são originados de várias fontes de contaminação, muitas vezes do próprio manuseio, muitas vezes do próprio transporte, e muitas vezes também da água, do solo, das plantas, desse equipamento utilizado, do trato da manipulação, do próprio ar, né? Que a gente percebe isso. Então, esses alimentos possuem um número muito grande de componentes, sendo que normalmente a água, proteínas, gorduras, que a gente conhece como lipídios, e carboidratos, que são, na verdade, os açúcares, os doces, que a gente escuta muito nutricionista falar só carboidratos, carboidratos, e na prática a gente fica, o que é nada é carboidrato? Na verdade, são fontes de energia. E essas fontes de energia, elas podem ser de recuperação para o organismo, se considerou uma recuperação para o organismo considerado rápido ou lento. Nós temos carboidratos simples e carboidratos compostos, mas na verdade nada mais são que fontes de energia que nós temos no dia a dia, que nós temos na nossa casa, como é o caso do amido do pão, que a gente tem essa concentração de açúcar, a sacarose, que é açúcar produzida pela cana, a frutose, que é o açúcar da própria fruta, que na verdade são componentes considerados, eu diria assim, fundamentais para nós seres humanos como reserva energética. Assim como o ser humano e outros animais conseguem transformar, digerir e aproveitar boa parte desses componentes presentes nesses alimentos, esses micro-organismos, esses organismos de menor tamanho, também conseguem fazer isso. Por isso, é necessário que se tenha um máximo de cuidado com esse tipo de alimento que são conservados, que são
que vão permanecer com a maior longevidade, que vão permanecer maior tempo nas nossas prateleiras, para que esse tipo de alimento não seja considerado inadequado ou que faça mal ao nosso organismo. Para que o alimento possa ser conservado por mais tempo, é necessário destruir total ou parcialmente esses organismos menores que nós consideramos micro-organismos, capazes de crescer no alimento. Modificar ou eliminar uma ou mais das condições consideradas favoráveis para esse desenvolvimento. E ainda adicionar aos alimentos algumas substâncias que consigam impedir essa multiplicação, essa propagação desses micro-organismos. A ação das tecnologias de conservação de alimentos entra exatamente nesse ponto, quando se adiciona, né, alguma substância que não vai fazer mal à saúde do ser humano, mas que vai diminuir a possibilidade de contaminação desses micro-organismos e fazer com que esse alimento tenha um tempo de conservação maior. A adição de açúcares, por exemplo, funciona como uma forma comparada à do sal, né? Na medida em que se aumenta a pressão de liberação desse líquido da parte interna do alimento para fora, diminui a possibilidade de ter em seu interior do alimento água, criando assim um ambiente que é totalmente desfavorável à multiplicação das bactérias e a muitas espécies de fungos. E aí a gente tem produtos como os doces, geleias, frutas cristalizadas, que normalmente são utilizadas essas técnicas que levam a essa consideração, essa colocação. O que nós chamamos também de alta pressão, que são os alimentos que são submetidos às pressões elevadas, que inativam, que desconsideram as células ou desorganizam essas células dos micro-organismos para que eles não consigam se multiplicar com uma temperatura considerada favorável ou no próprio calor. O aquecimento ósmico, que na verdade que é por uma radiofrequência, que é a aplicação de micro-ondas, ou uma radiofrequência que gera um calor por meio da energia dielétrica, resultante da fricção dessas moléculas de água, sendo assim normalmente utilizados para conservação alimentar. Cocção, né, que é o preparo de alimentos utilizando temperaturas muito altas, né, como fervura, fritura e o assamento desses produtos, e a gente lembra aí que algumas dessas substâncias são muito conhecidas nossas, como é o caso do leite em caixinha, né? Concentração, que é usa o calor para remover parte da água de 30% a 60% de alguns alimentos, como no caso da produção de sucos concentrados, molho de tomate, leite condensado, doces, entre outras coisas. O congelamento também, que é muito, mas muito conhecido, que nesse método são utilizadas temperaturas mais baixas do que na própria refrigeração, que usualmente é de menos 10 graus Celsius a menos de 40 graus Celsius, ou centígrados, como vocês chamam, Celsius seria interessante, que baixam a atividade de água e acaba destruindo parte da população microbiana do alimento devido principalmente à formação de cristais de gelo no interior de suas células. Cura, que na verdade é um outro meio ou método de conservação alimentar, que consiste, na verdade, que dá a ideia da adição de sal a alguns alimentos, que também confere esses produtos determinados de forma sensorial, né, como a cor vermelha, a cor rosada, que normalmente é utilizado um sal, que é 99,5% de cloreto de sódio, e 0,5% de nitrito de sódio ou potássio, que normalmente a gente encontra principalmente no bacon e em algumas outras carnes, para que elas não tenham essa, eu diria assim, possibilidade de desenvolver esses micro-organismos. Defumação, que é muito conhecido hoje, a gente já encontra mortadela defumada, né? A gente já encontra frango defumado,
A gente encontra muita coisa aí que tem um método de conservação no qual o alimento ele acaba sendo exposto a uma fumaça produzida por uma combustão indireta da madeira, fazendo com que ele perca a água e receba compostos com função antisséptica e também aromatizante. Além do sabor, o alimento acaba ganhando uma coloração, né, mais diferenciada desses alimentos defumados. E aí a gente tem carnes, esses alguns derivados, alguns bacons, tipos de queijo, entre outras coisas. A esterilização, que a gente também conhece muito, né, que é um tratamento que tem a ver com a temperatura, que é um tratamento térmico de forma mais intensa, que leva normalmente à destruição total desses micro-organismos que já se encontram presentes, incluindo os esporos bacterianos, que são células consideradas pelos especialistas mais resistentes. São normalmente realizados em equipamentos chamados autoclaves, que conseguem levar a temperatura um pouquinho mais para cima. E normalmente a gente tem como exemplo alguns enlatados. A própria fermentação, né, que é o crescimento de bactérias que promovem esse desenvolvimento de acidez, mudando o sabor desses alimentos, mas dando também uma ideia de conservação que inibe o crescimento da maioria desses micro-organismos. É o caso de iogurtes, picles, salames, entre outras coisas. Irradiação com luz ultravioleta, que são normalmente empregadas para inativar micro-organismos que são considerados presentes na superfície dos alimentos, e embalagem, bem como para a desinfecção de superfícies que acabam entrando em contato com outros alimentos. Então, assim, a gente tem, na verdade, inúmeras maneiras de conservar esses alimentos, de diminuir a condição de contaminação para que esses alimentos cheguem até a população considerada relativamente alta. Hoje a gente tem quase 8 bilhões de habitantes, ou talvez mais um pouquinho, e a gente sabe que precisa alimentar toda essa população mundial. Então, quanto mais tempo a gente tiver para conservar alguns alimentos, quanto mais possibilidades de não perder esses alimentos, é considerar também não perder essa energia, a água que a gente tem que irrigar, muitas vezes esses alimentos que vão ser enlatados, ou animais que vão produzir esse tipo de carne ou leite, que são derivados, né? Que é o caso de queijo, de carne, entre outras coisas. Então, assim, quanto mais você puder conservar, menos você vai estragar naturalmente, melhor o planeta vai viver. Irradiação com raios gama, né, que consiste na aplicação de doses baixas de radiação, sendo normalmente utilizado basicamente para diminuir essa carga microbiológica de especiarias que normalmente são moídas, que são trituradas, né, e evitar o brotamento de batatas e de cebolas, controlar, por exemplo, a infestação de insetos, no caso da farinha de trigo integral, né, e para a desinfecção de algumas frutas. Pasteurização, que também é um tratamento térmico que elimina todos esses agentes micro-organismos, que são agentes patógenos, que são agentes transmissores de doença. Quando é patógeno, agente transmissor de doença. Patologia, doença, né, que é transmitida por aquele micro-organismo, que normalmente é presente ou se faz presente em alguns alimentos, como é o caso da eliminação, que acontece total ou parcial, que dependendo do prazo de validade desse produto, ela pode se conservar, se manter ali, se tiver em uma temperatura considerada ideal. Pulso elétrico, né, que a gente tem como quando o alimento é submetido a campos elétricos, pulsos de curta duração e alta intensidade, que normalmente inativam ou destroem esses micro-organismos considerados indesejáveis. Refrigeração, que também esse método reduz a multiplicação desses micro-organismos que se encontram presentes nesses alimentos, sendo normalmente utilizado como meio de armazenamento e conservação básica, inclusive em nossas casas, que a gente pode fazer isso, né, com uma determinada temperatura. A salga, que é muito conhecida,
porque quando o alimento é submetido ao sol, principalmente as carnes, há uma perda de líquido, né? E aí, baseado nessas perdas, existe uma conservação maior. O princípio desse método baseia-se na retirada da água desses alimentos, utilizando-se o sal, diminuindo assim a atividade e aumentando sua conservação, a atividade de micro-organismos. É o caso do bacalhau, carnes salgadas, entre outras coisas. Então, é preciso que a gente entenda, que a gente tenha ideia de conservação, mas é preciso também ter muito cuidado ao período de validade que a gente encontra nesses alimentos que nós compramos nos supermercados, nos atacarejos, no atacado, no varejo, seja lá como você queira falar. Esse tipo de secagem, que usa o calor para remover a água dos alimentos, produzindo alimentos como vegetais e carnes desidratadas, massas alimentícias, leite em pó, café em pó, entre outras coisas. Secagem supercrítica, que utiliza esse calor mais intenso para remover a água dos alimentos, mas com temperaturas consideradas mais baixas que a secagem convencional, gerando assim produtos de melhor qualidade. Tratamento térmico, que são aplicados temperaturas que acabam destruindo totalmente, eu diria assim, esses agentes, esses micro-organismos que destroem parcialmente essa pasteurização, ou totalmente esterilizando o enlatamento, que esses micro-organismos acabam deteriorando. Ultrassom, que também é uma redução de micro-organismos em temperaturas mais baixas, a inativação enzimática, que é essa preservação ou a inativação, eu diria assim, microbiana, do micróbio, do agente patógeno, do agente menor. Uso de aditivos, que é um método que consiste quando se adiciona, se acrescenta alguma substância química devidamente aprovada, lógico, pelas autoridades sanitárias e principalmente pela Anvisa, quando testada, para melhorar a coloração, a textura, o aroma, para que não faça mal à população. A gente não pode criar uma maneira de conservar o alimento e, ao mesmo tempo, provocar um mal ou uma reação orgânica, eu diria assim, na população que vai consumir. Outros fatores responsáveis pela deterioração desses alimentos, que é uma parte considerada dos efeitos da degradação causada por micro-organismos, se deve a algumas enzimas que eles acabam liberando no interior de cada alimento e alguns alimentos especificamente. Essas enzimas são moléculas que aceleram, que são catalisadoras, que são ou aceleram ou retardam essas proteases, que são, na verdade, que têm prioridade de provocar alguma reação química ou, na verdade, uma degradação, um desgaste de algumas proteínas que estariam ali em algumas substâncias consideradas fundamentais para aquele tipo de alimento, daquelas substâncias, lipases, enzimas que degradam essas gorduras, que também podem levar a alterações indesejáveis, como a rancidez, como essa provocação, aliás, como provocar essa mudança no paladar ou no sabor de algumas substâncias que nós vamos ingerir. A deterioração do alumínio, do alumínio não, li errado, a deterioração do alimento, que pode ainda se dar por uma reação química considerada espontânea, que não é catalisada por enzima, que normalmente provoca esse ranço oxidativo, esse sabor diferenciado, que é relacionado diretamente às gorduras consideradas saturadas, que uma das mais importantes, que seria essa oxidação desses alimentos, esse desgaste, tem a ver com o período, com o tempo. É por isso que normalmente a gente precisa observar onde foi armazenado esse alimento, porque os fatores físicos, como a luz, a temperatura ambiente, pode provocar sim uma alteração. A temperatura desse ambiente, esse calor mais intenso ou frio muito intenso, pode provocar uma deterioração desse alimento e o aparecimento, obviamente, de alguns micro-organismos que são considerados não saudáveis ao organismo humano. Nós vamos ficando por aqui, tomara que vocês
tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse entendimento com relação aos alimentos e o aproveitamento com relação ao tempo e a utilização desses alimentos por nós, seres humanos. Um grande abraço do professor Sérgio Val.